Olá pessoal, eu sou a Tamara e chegamos no capítulo 10 do livro Missionários da Luz, Materialização. Em virtude do meu interesse no estudo dos fenômenos de materialização, não hesitei em solicitar o prestigioso concurso de Alexandre, que se colocou gentilmente ao lado de meus desejos. Nosso grupo, informou atencioso, não realiza trabalhos dessa espécie, mas não teremos dificuldade em recorrer a outros amigos. Temos companheiros devotados cooperando em núcleos de atividades dessa natureza. E porque revelasse minha profunda curiosidade científica, o orientador prosseguiu. Trata-se de serviço de elevada responsabilidade, porquanto, além de exigir todas as possibilidades do aparelho mediúnico, há que movimentar todos os elementos de colaboração dos companheiros encarnados presentes às reuniões destinadas a esses fins. Se houvesse perfeita compreensão geral, respeito aos dons da vida, e se pudéssemos contar com valores morais espontâneos e legitimamente consolidados no espírito coletivo, essas manifestações seriam as mais naturais possíveis, sem qualquer prejuízo para o médium e assistentes. Acontece, porém, que são muito raros os companheiros encarnados dispostos às condições espirituais que semelhantes trabalhos exigem. Por isso mesmo, na incerteza de colaboração eficiente, as sessões de materialização efetuam-se com grandes riscos para a organização mediúnica e grandes requisitam um número dilatado de cooperadores do nosso plano. Compreendo, falou André Luiz. Muitas vezes, quando envolvidos na carne, não sabemos conduzir a pesquisa intelectual. Então, aqui no primeiro slide, André pede para Alexandre para participar, para conhecer reuniões de materialização. E a Alexandre diz que vai atender o seu interesse. Certíssimo! Exclamou Alexandre. Se a indagação científica estivesse acompanhada de seguros valores do sentimento, do caráter, da consciência, outras seriam as realizações em vista da luz de espiritualidade acesa para o caminho, mas quase sempre somos assediados pela exigência repleta de pretensões, e daí os fracassos inevitáveis. O orientador amigo continuou a série de esclarecimentos morais, belos e edificantes, e esperei, ansioso, o instante de observar esses serviços prodigiosos dos trabalhadores espirituais, os quais se realizam com grande surpresa para os estudiosos da crosta. Alexandre, delicado como sempre, obsequiou-me com todas as providências necessárias. Amigos atenciosos incumbiram-se de atender minha curiosidade sadia, e fui notificado de todas as medidas levadas a efeito. Na noite aprazada, Alexandre, que me proporcionava a satisfação de seguir-me de perto, conduziu-me à casa residencial, onde teria lugar uma assembleia diferente. A reunião seria iniciada às 21h. Mas, com antecedência de 50 minutos, estávamos ambos ali, na sala íntima, acolhedora e confortável, aonde grande número de servidores do nosso plano iam e vinham. Os trabalhos eram superintendidos pelo irmão Calimério, entidade superior à condição hierárquica de Alexandre, que, recebido carinhosamente por ele, assim se externou depois de apresentar-me. Venho até aqui no propósito de atender ao aprendizado do companheiro. André desejava inteirar-se quanto aos serviços de materialização e tomei a liberdade de apresentá-lo. Entretanto, não nos encontramos aqui como simples observadores. Se possível, trabalharemos também.
Então eles já se dirigem até o local onde vai realizar a reunião, e Alexandre compara que o estudo, ele sabe que o André já é um espírito pesquisador, estudioso, né, como foi antes, e ele continua. Mas ele faz uma ressalva aqui dizendo que se todos precisam ter essa curiosidade, essa vontade, essa indagação científica, mas com valores de sentimento, com valores de caráter, de consciência, para o bem. E aí nós temos um exemplo, né? Se estudou tanto ali a fusão dos átomos, acabaram descobrindo que gera energia, e aí o que descobriram? A bomba, que teve aí seus enormes resultados, né? E aí essa pesquisa levou à bomba atômica. E aí só depois de ter acontecido isso tudo, só agora é que está se estudando novamente a fusão dos átomos para outras finalidades, para finalidades de caráter, de consciência, para finalidades no bem, mas que a gente cuide a nossa indagação, que ela seja científica e que ela tenha valores no bem, um propósito no bem. Alexandre, replicou Calimério muito gentil, evidenciando extrema delicadeza de trato. A tarefa é de todos nós. Proporcione ao nosso novo amigo todos os valores de que possamos dispor, e desculpem-me se não posso assisti-los pessoalmente. A supervisão dos trabalhos da noite permanece a meu cargo. Todavia, estejam à vontade. E fixando em mim os olhos muito lúcidos, acentuou: observar para realizar é serviço divino. Demandamos respeitosos o interior doméstico. Admiradíssimo, notei a enorme diferenciação do ambiente. Não havia ali, como em outras reuniões a que assistira, a grande comunidade de sofredores às portas. A residência particular onde se efetuariam os trabalhos chegava a ser isolada por extenso cordão de trabalhadores de nosso plano, num círculo de 20 metros em derredor. Percebendo minha estranheza, Alexandre explicou: aqui é indispensável o máximo cuidado para que os princípios mentais de origem inferior não afetem a saúde física dos colaboradores encarnados, nem a pureza do material indispensável aos processos fenomênicos. Em vista disso, torna-se imprescindível insular numa ilha o núcleo de nossas atividades, defendendo-o contra o acesso de entidades menos dignas através de fronteiras vibratórias. Então André já percebe ali uma proteção de 20 metros de trabalhadores para proteger. Observando a extensão dos cuidados postos em prática, perguntei: se é preciso tamanho zelo no que se refere ao nosso campo de serviço, não se fará a mesma exigência aos companheiros encarnados com a função de assistentes? Alexandre sorriu, compreendendo a sutileza da minha interrogação, e respondeu: todo o perigo desses trabalhos está na ausência de preparo dos nossos amigos da crosta, os quais, na maioria das vezes, alegando impositivos científicos, se furtam a comezinhos princípios de elevação moral, quando não se verifica o devido cuidado por parte deles. O fracasso pode assumir características terríveis, porque os irmãos que estabelecem as fronteiras vibratórias no exterior do recinto não podem impedir a entrada das entidades inferiores, absolutamente integradas com as suas vítimas terrenas. Há obsidiados que se sentem tão bem na companhia dos perseguidores que imitam as mães terrestres agarradas aos filhos pequeninos.
penetrando recintos consagrados a certos serviços, com que não se compadece ainda o espírito infantil. Quando os amigos menos avisados ingressam na tarefa em tais condições, as ameaças são verdadeiramente inquietantes. Então aqui considerei, não devem entrar as vítimas do vampirismo. A rigor, não deveriam entrar, falou o instrutor sorrindo, mesmo porque há outros centros onde podem ser socorridas, mas algumas vezes a caridade fraternal aconselha a tolerância, mesmo em ambientes como este. Então, aqui está a nossa casa, o círculo de proteção de trabalhadores, né, 20 metros de círculo de trabalhadores, e aqui está uma simulação, né, digamos que está vindo uma das pessoas que vai assistir a reunião, que vai colaborar ali como médium, não sei, mas vai adentrar, e ele está ali acompanhado, né, com o espírito. Aqui, por essa explicação, ele entraria junto, né, porque a caridade fraternal aconselha a tolerância, mesmo em ambientes como este. Então, ele está respondendo a pergunta do André. Se vier acompanhado, fazer o quê, né? Vai entrar. E após ligeira pausa, acentuou. Por isso mesmo, as reuniões para serviços de materialização aparecem raramente. A homogeneidade aqui deve ser muito mais intensa. Consagra-se a maioria de nossas atividades ao esforço da caridade cristã. Neste ambiente, porém, limita-se o trabalho a certas demonstrações da sabedoria espiritual. Os homens, contudo, em sentido geral, não sabem, por enquanto, compreender a essência divina de tais demonstrações, e quase sempre acorrem a elas com o raciocínio acima do sentimento. Pelas inquietudes da investigação, perdem muitas vezes os valores da cooperação e os resultados são negativos. No dia, porém, em que conseguirem trazer o coração iluminado, receberão alegrias iguais àquela que desceu sobre os discípulos de Jesus, quando, de portas cerradas, em sublime comunhão de amor e fé, receberam a visita do Mestre, perfeitamente materializado, depois da ressurreição, em casa humilde de Jerusalém, de conformidade com a narrativa dos Evangelhos. Em virtude de haver Alexandre entrado em silêncio, por alguns instantes, intensifiquei as minhas observações. Surpreendido, notei o esforço de 20 entidades de nobre hierarquia que movimentavam o ar ambiente. Em seus gestos rítmicos, semelhava-se a sacerdotes antigos que estivessem executando operações magnéticas de santificação interior do recinto. Aqui nesse slide ele começa falando, né, da homogeneidade. Precisam estar esforçados numa homogeneidade de pensamentos e sentimentos, todo mundo ali se esforçando para participar e de estar no mesmo sentimento de auxílio, de paz, de ajuda, de caridade. É isso que o Alexandre está pedindo aqui. E que, como isso é difícil, é muito raro ter esse tipo de reunião. Mas ali onde ele está, vai ter. Isso a gente vai ver. E a primeira surpresa do André foram a proteção, né, de 20 metros de entidades ali para proteger. E agora, novamente, mais trabalhadores movimentando o ar. Olha só o trabalho que a gente vai observar nesse capítulo para ter essa reunião de materialização. Atendendo meu espírito de pesquisa, Alexandre esclareceu. Não se trata de hierofantes em gestos convencionais. Temos ali esclarecidos cooperadores do serviço, que preparam o ambiente, levando a efeito a ionização da atmosfera, combinando recursos para efeitos elétricos e magnéticos.
Nos trabalhos deste teor, reclamam-se processos acelerados de materialização e desmaterialização da energia. As entidades manifestantes no campo visual de nossos amigos encarnados quase sempre são criaturas eminentemente ligadas à crosta e aos seus planos de sensações, mas os organizadores legítimos da tarefa em curso são verdadeiros e competentes orientadores dos planos espirituais, com grandes somas de conhecimento e responsabilidade. A gente aqui acha que está colaborando muito, né, que está ajudando muito ali o plano espiritual, que nada, é muito pelo contrário. E a gente está vendo isso nesse capítulo. Não decorreram muitos instantes e alguns trabalhadores de nossa esfera compareceram, trazendo pequenos aparelhos que me pareceram instrumentos reduzidos, de grande potencial elétrico, em virtude dos raios que movimentaram em todas as direções. Minha curiosidade não tinha limites. Estes amigos, explicou meu generoso instrutor, estão encarregados de operar a condensação do oxigênio em toda a casa. O ambiente para a materialização de entidade do plano invisível aos olhos dos homens requer elevado teor de ozônio e, além disso, é indispensável semelhante operação, a fim de que todas as larvas e expressões microscópicas de atividade inferior sejam exterminadas. A relativa ozonização da paisagem interior é necessária como o trabalho bactericida. Então, mais uma leva de trabalhadores, agora com aparelhos para trabalhar ali, transformar o oxigênio em ozônio, para um efeito bactericida do ambiente. E depois de um gesto significativo acrescentou: o ectoplasma, ou força nervosa, que será abundantemente extraído do médium, não pode sofrer sem prejuízos fatais a intromissão de certos elementos microbianos. Logo após, reparei surpreendido o trabalho de várias entidades que chegavam do exterior, trazendo extenso material luminoso. São recursos da natureza, informou-me o instrutor solícito, que os operários de nosso plano recolhem para o serviço. Trata-se de elementos das plantas e das águas, naturalmente invisíveis aos olhos dos homens, estruturados para reduzido número de vibrações. E serão aproveitados nos trabalhos da noite? Perguntei. Sim, esclareceu Alexandre paciente. Serão mobilizados pela ação dos orientadores. Nesse instante, pessoas familiarizadas com a reunião penetraram a sala, tomando os lugares que lhes eram habituais. Estabeleceu-se entre os encarnados ligeira conversação, na qual se comentavam os trabalhos levados a efeito anteriormente. Não se passaram muitos minutos e a jovem médium, afável e simpática, deu entrada no recinto, acompanhada por diversas entidades, dentre as quais se destacava um amigo de elevada condição, esse aqui, que parecia chefiar o grupo de servidores. Esse exercia considerável controle sobre a moça, que a ele se ligava através de tênues fios de natureza magnética. Então, esse espírito aqui em específico, né, ele chegou, dentre os vários que tinham no ambiente, trabalhando ali para aquela reunião, ele estava exclusivamente com ela, acompanhando ela e ligado a ela. Sentindo-me a insopitável curiosidade, o orientador esclareceu. O controlador mediúnico é o irmão Alencar, que também foi médico na Terra.
Calimério é o dirigente legítimo, encarregado da supervisão dos trabalhos em nosso círculo. Como notasse minha estranheza, Alexandre reiterou: Alencar é o orientador do aparelho mediúnico para as atividades de materialização propriamente ditas. Aproximemo-nos dele. Muito sensibilizado, recebi a saudação do novo amigo, que nos acolheu afetuosamente. Ser-nos-á muito útil a presença de ambos, disse-nos, fixando meu instrutor em particular, porquanto necessitamos de colaboradores para o auxílio magnético ao organismo mediúnico. Estamos à sua disposição, falou Alexandre. Tomaremos lugar entre os seus assistentes. Alencar agradeceu num gesto expressivo de sincero contentamento. Entre os colaboradores figurava uma criatura muito querida ao meu orientador. Tratava-se de Verônica, que havia sido exímia enfermeira na crosta e que me colocou à vontade, conversando amavelmente. Irmão Alexandre, disse ela, depois de rápidos momentos de palestra carinhosa, iniciemos o auxílio magnético. Precisamos incentivar os processos digestivos para que o aparelho mediúnico funcione sem obstáculos. Não tive ensejo para interpelações verbais. Alexandre, porém, endereçou-me significativo olhar, convidando-me a incentivar observações. Ele, Verônica e mais 3 assistentes diretos de Alencar colocaram as mãos em forma de coroa sobre a fronte da jovem e vi que as suas energias reunidas formavam um vigoroso fluxo magnético que foi projetado sobre o estômago e o fígado da médium. Órgãos esses que acusaram imediatamente novo ritmo de vibrações. Concentraram-se as forças emitidas gradualmente sobre o plexo solar, espalhando-se por todo o sistema nervoso vegetativo, e com espanto observei que se acelerava o processo químico da digestão. As glândulas do estômago começaram a segregar pepsina e ácido clorídrico em maior quantidade, transformando rapidamente o bolo alimentar. Admirado, reconheci a elevada produção de enzimas digestivas e vi que o pâncreas trabalhava ativamente, lançando grandes porções de tripsina na parte inicial dos intestinos, que figuravam grande hospedaria de bacilos acidificantes. Valendo-me da oportunidade, analisei o fígado, que parecia sofrer especial influenciação, notando-lhe a condição de órgão intermediário, não somente com funções definidas na produção da bile, mas também exercendo importante papel nos fenômenos nutritivos, relacionando com a vida dos glóbulos do sangue. As células hepáticas esforçavam-se apressadas, armazenando recursos da nutrição ao longo das veias interlobulares, que se assemelhavam a pequeninos canais de luz. Então, após trazerem recursos da natureza, da água, das plantas, entra a médium e agora o trabalho é feito com a médium, um trabalho magnético sobre os seus órgãos digestivos, sobre o seu sistema digestivo. Em poucos minutos, o estômago permanecia inteiramente livre. Agora, exclamou Verônica, serviçal, preparemos o sistema nervoso para as saídas da força. Reparei na diferenciação dos fluxos magnéticos, diante da nova operação posta em prática. Separaram-se os assistentes de algum modo, e enquanto Alexandre projetava a energia que lhe era peculiar sobre a região do cérebro, Verônica e os companheiros lançavam os recursos que lhes eram próprios sobre todo o sistema nervoso central, encarregando-se cada um de determinada zona dos nervos cervicais, dorsais, lombares e sacros.
As forças projetadas sobre a organização mediúnica efetuavam limpeza eficiente e enérgica, porquanto via espantados os resíduos escuros que lhes eram arrancados dos centros vitais. Sob o fluxo luminoso da destra de Alexandre, o cérebro da jovem alcançava brilho singular, como se fora espelho cristalino. Todas as glândulas mais importantes resplandeciam à maneira de núcleos vigorosos, excitados por elementos sublimes. Debaixo da chuva de raios espirituais em que se encontrava, a médium deixava perceber o trabalho divino de que era objeto, na intimidade de todas as células orgânicas, que pareciam restaurar o equilíbrio elétrico. Então, aqui uma outra fase do trabalho, né? Fizeram operações magnéticas no seu sistema digestivo e agora no seu sistema nervoso. Vários auxiliares ali fazendo tratamentos magnéticos e radiações magnéticas no seu aparelho nervoso. Então, a gente vai fazer a primeira parte desse capítulo, porque ele é extenso também. E fica aqui a curiosidade para o próximo capítulo. Até agora, acho que vamos entrar na reunião propriamente, né, com a participação dos encarnados, porque até então a gente só viu o trabalho dos desencarnados, né, dos espíritos, dos trabalhadores ali. E bota trabalho nisso, né? Bota trabalhadores, bota elementos para a realização desse trabalho. Então convido a todos aí a um bom estudo e espero todos na segunda parte do capítulo 10, Materialização. Fiquem com Deus